Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente, tá? Você está vendo aqui que eu não estou na lousa, eu estou aqui no computador, estou aqui no cantinho do seu computador, escondidinho, porque hoje a gente vai falar sobre uma redação em específico, tá? Hoje a gente vai comentar sobre esse tema de redação que está na apostila de redação, que é Desafios para o Tratamento de Dependentes Químicos no Brasil, tá bom? Então, o que eu vou fazer basicamente hoje? Eu vou destrinchar essa redação para te ensinar como você poderia escrever, como você pode utilizar os textos base a seu favor e como, na verdade, a redação é uma das matérias mais simples nos vestibulinhos, tá? Ela é muito forte para o vestibulinho da prova da Embraer, com certeza, se você aí está fazendo o curso por causa da prova de Embraer, você tem que prestar uma atenção muito forte nela, tá bom? Porém, ela cai também em várias outras provas, em vários outros vestibulinhos, né? Tanto quanto provas de bolsa, né? Que aí a gente pode ter várias escolas, Anglo, Poliedro, Objetivo, sei lá. Mas ela cai muito também nas provas de colégios técnicos universitários, né? Então, se você está querendo estudar no Cotec em Guaratinguetá, ou em algum dos colégios da Unicamp, ou no colégio da USP em Lorena, então enfim, essa matéria vai ser muito legal para você, tá bom? Então aqui, você está vendo aí na tela, essa é a apostila de redação. Estou até aproximando aqui para dar uma olhadinha, tá? E logo a primeira exemplo de redação é o que a gente vai estar falando hoje, tá bom? Então, eu vou ler junto com vocês, tá? Hoje vai ser a ideia vai ser uma coisa mais passo a passo mesmo, tá? A gente vai ler junto, a gente vai explicar, a gente vai comentar e a gente vai aqui fazer esse bate-papo. A ideia é ser um bate-papo mesmo, né? Esse vídeo tem cara de live, mas não é uma live, né? A gente tá colocando aí para dar uma força para quem tá aí tendo dificuldade em fazer a redação. Então, vamos lá, né? Desafios para o tratamento de dependentes químicos no Brasil, né? A gente sabe que o uso de drogas, né, o tráfico de drogas, infelizmente tem crescido no Brasil, né? E acho que basicamente qual que é a ideia, né? Como que a gente pode curar essas pessoas, né? Porque o problema da droga ele é um problema tanto quanto criminal, certo? De pessoas estarem consumindo, que é crime, de pessoas que estarem traficando, que aí, lógico, é crime mesmo, e também é um problema de saúde, que é muito importante a gente ter e prestar atenção, tá? Esse é um tema muito típico para cair em qualquer ano de qualquer prova, tá? Porque a gente sempre tem problema com dependência química, a gente sempre vai ter, e eu acho que até esse problema deixar de existir, a gente ainda tem um longo caminho aqui no nosso país, tá bom? E a ideia dessa redação talvez seja isso. Talvez seja fazer você mostrar um pouco da sua opinião e tentar entender um pouco mais sobre esse problema que, enfim, todo mundo aqui conhece alguém que já foi dependente químico ou alguém que é dependente químico, infelizmente, tá? Infelizmente, esse é um problema que a gente fica muito triste e está no nosso dia a dia, tá? Então vamos lá. A partir da leitura dos textos motivadores, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Tá? Ou seja, resumindo, nada de gíria, viu? Sobre o tema Desafios para o Tratamento de Dependentes Químicos no Brasil. Apresentando proposta de intervenção. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Tá? Isso que é importante, tá bom? Apresentando propostas para intervenção. Basicamente, o que a gente vai ter que propor nesse texto é uma política nova que a gente vai ter que ter para ajudar essas pessoas e tratar essas pessoas que são dependentes químicos. Tá bom? Pessoas que infelizmente se viciaram em drogas, não querem mais estar viciadas em drogas e a gente precisa ajudar elas, certo? E bom, vamos lá. Aqui a gente tem os nossos textos de base, né? Eles servem tanto para você conhecer o conteúdo quando você não conhece, né? Embora esse conteúdo que seja, infelizmente, parte do nosso dia a dia, né? Mas nem sempre vai ser parte do nosso dia a dia. Então, eles também, além de servir para você compreender e conhecer um pouco melhor sobre as coisas que a gente vai estar escrevendo, né? Ele também serve para você utilizar o dado. Você pode pegar os dados que estão aqui nesse texto e transcrever para o seu texto para fortalecer o seu argumento, para exemplificar sobre todas as etapas que você já deve ter lido aqui na apostila de redação do Guia do Vestibulinho. Tá? Então, vamos ler o nosso primeiro texto base, que é:
O governo federal lançou nesta quarta-feira, 25, edital no valor total de 87,3 milhões, baratinho, né? 87 milhões é baratinho, né? É troco de bala, né? Para a contratação de entidades privadas que acolhem pessoas que sofrem com a dependência de álcool e outras drogas, tá? Lembrando que dependência química não é só drogas ilícitas, né? A gente tem também drogas que são lícitas, que é o álcool, o cigarro e remédios. Remédios também são drogas, né? Querendo ou não, não tem esse poder viciante, mas existem alguns remédios que viciam e causam muitos problemas às pessoas. As chamadas comunidades terapêuticas. Então, basicamente, o que o texto começa falando pra gente? Que o governo está investindo esse valorzinho baratinho, né? De quase 90 milhões para contratar essas entidades, essas clínicas, essas comunidades terapêuticas para tratar pessoas com dependência em álcool e outras drogas, né? O objetivo é contratar 7 mil vagas capazes de atender cerca de 20 mil pessoas por ano em todas as regiões do país. Então, o governo está gastando 90 milhões para internar 20 mil pessoas por ano. E aí, no caso, em todo o Brasil. O programa é uma iniciativa interministerial, que envolve o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho. Um comitê gestor, formado por 4 representantes de cada pasta, ou seja, de cada ministério, acompanhará a execução da política pública, né? Então, basicamente, a gente vê importante, né? Esse texto ele vem do Diário de Pernambuco, que é um jornal muito influente lá em Pernambuco. Então, sempre é bom você ler as fontes, tá? Porque a fonte aqui, no caso, é muito importante na hora que você for citar algum desses dados que tem lá. Então, o que esse texto mostra pra gente, né? O governo está gastando um zilhão de dinheiros para tratar pessoas que são dependentes químicos. Novamente, não só dependentes químicos em maconha, em cocaína, em haxixe, sei lá, essas drogas ilícitas que a gente vê por aí, mas também em drogas lícitas, que são o álcool. Aqui a gente não vê tanto o cigarro, né? Porque o cigarro ele causa um problema grande na saúde das pessoas, mas não é um problema social tão grande, né? Agora, álcool sim, a pessoa que é alcoólatra, ela tem a sua vida social extremamente prejudicada. Por isso que a gente vê que é a dependência de álcool e outras drogas. Então, isso que é interessante a gente mostrar, né? É toda uma união de vários ministérios para garantir que 20 mil pessoas por ano sejam tratadas. Então, e aqui a gente tem alguns valores que a gente pode utilizar na nossa redação, como, por exemplo, 87 milhões para a contratação de entidades privadas que acolhem pessoas que sofrem com dependência de álcool e outras drogas. Ou seja, você pode utilizar isso na sua redação. Lógico que você não vai copiar isso aqui, mas você pode utilizar aqui. No ano de 2018, né, que é o que está mostrando a fonte aqui, o governo federal gastou aproximadamente 90 milhões com entidades privadas para acolher pessoas dependentes, por exemplo. Ou você pode usar aqui, o governo está tratando 20 mil pessoas por ano, né, não necessariamente utilizando esse valor aqui. Então, é algo interessante, é algo que, caso você não conhecesse a fundo esse termo, esse tema, perdão, você já meio que é introduzido aqui, mostrando que o governo está lutando em relação a isso, né? E, bom, vamos lá para o texto 2. O Brasil está enfrentando atualmente um crescimento no abuso de drogas que precisa ser lidado. Então, essa de cara é uma informação importante, tá bom? Porque a gente sabe que o Brasil tem um problema com drogas, mas esse problema está aumentando ou está diminuindo? E se ele está diminuindo, quer dizer que está dando certo o que a gente está fazendo. Mas não. No caso, o texto mostra para a gente que o problema está aumentando. Então, a gente precisa dar uma solução melhor para ele. Ou seja, a gente precisa fazer uma proposta de intervenção. Tudo bem? É o que está dito ali. Todavia, os países emergentes não podem se dar ao luxo de gastar os seus recursos na implementação de uma política de proibição eficiente, dado que nem mesmo os países desenvolvidos, apesar de todos os seus esforços, têm sido capazes de fazer. A implementação do controle através da legalização, por outro lado, é muito mais simples e autofinanciável. O suposto aumento nos gastos com a saúde pública poderia ser facilmente coberto pela verba economizada com o fim do combate ao tráfico ostensivo. O orçamento para a segurança pública no estado ineficiente e custoso sistema presidiário, um preso custa em média R$ 2.500 por mês, enquanto que um estudante universitário de instituições públicas custa menos de um terço desse valor, aproximadamente R$ 790 por mês, né? Enquanto um preso custa
R$ 2.500 por mês para o Estado, tá? Não é que o Estado está dando R$ 2.500 na mão do preso. Ele custa, ele está numa cadeia, está preso, a cadeia tem luz, tem conta de telefone, tem que pagar o funcionário, e cada preso, em média, custa esse valor. E um estudante universitário custa por mês para o Estado brasileiro R$ 790 por mês. Né? Olha a diferença. Mas vamos lá. Como um sistema legalizado, grande parte da fiscalização das regras é deixada para a cadeia de produção, um aparelho de controle consideravelmente mais leve. Tá bom? E esse é um texto da Exame, uma revista aí já grandinha, né? Então você percebe, esse é um texto a favor da legalização das drogas, como uma maneira de diminuir o tráfico, como uma maneira de você dar mais dinheiro para o Estado para ele tratar essas pessoas. Tá? Esse texto, o posicionamento do autor dele é que claramente não adianta eu investir 90 milhões em alguma coisa se eu não parar esse tráfico de drogas que cada vez mais está aumentando. Tá bom? Lembrando, você pode concordar com esse texto no seu argumento, na sua redação. Como você também pode discordar, sem problema, desde que você saiba argumentar da maneira correta em relação a isso. Tá bom? Então, você pode escrever seu texto, lembrando que seu texto precisa ser uma proposta de intervenção. Você precisa dar uma solução para o problema das drogas. Tá? Não é simplesmente concordo com a legalização, é isso. Discordo da legalização. Não é isso que ele está te pedindo. Ele está te pedindo uma proposta de intervenção. Você tem que dar uma solução para o problema dos dependentes químicos. Não simplesmente concordar e discordar de alguma coisa. Tá? Então, nesse sentido que a gente tem que sempre estar ligado ao que está escrito nesse comecinho, que não é o texto base, mas é a introdução ao tema. Então, a gente também tem que estar interessado na introdução ao tema. Bom, vamos lá, vamos ler essa charge aqui. É uma charge dos municípios baianos. Acho que deve ser algum tipo de blog, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um cara meio cracudo e o crack está totalmente fora de controle. É mais um subproduto das políticas públicas. Né? Então, essa charge está fazendo uma crítica muito veemente, falando que as pessoas, o aumento, né, da quantidade de pessoas de dependentes químicos é culpa de uma política pública mal feita. Sabe? O Estado administra tudo errado e por isso que o número de pessoas que usam crack e outras drogas está aumentando. Tá? É isso que a gente pode subentender dessa charge. Tudo bem? Bom, vamos lá. Essa aqui basicamente não é um texto, né? É um infográfico, que ele foi feito pelo esse blog hoje em dia, mostrando para a gente certinho como que... Bom, tudo bem que esse infográfico está meio difícil de ler, na verdade ele até veio assim na prova que eu retirei essa redação, esse tema aqui, mas acho que o importante para a gente é o que está aqui embaixo, que é o que está mais vendo para a gente ler, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente tem aqui, internações por uso de drogas ilícitas, né? Bom, o importante para a gente, na verdade, é isso aqui, né? Esse gráfico aqui de cima. Onde a gente tem que, no Brasil, ao longo dos anos, né, você percebe que aqui a gente tem um aumento dos ano a ano, as internações por uso de drogas ilícitas, aqui no caso ele fixou em ilícitas mesmo, não é nem álcool aqui no caso, está cada vez mais aumentando, mas aumentando muito mesmo. Então, até chegar aqui, e aí a gente teve uma queda desses valores, certo? Então, essa queda não necessariamente significa que está diminuindo o número de usuários, significa que diminuiu o número de internações, tá? Então, isso que é importante a gente notar. Esse gráfico mostra que é o número de internações. Então, ou caiu porque diminuiu o número de usuários, o que eu acho muito difícil, que é o que os outros textos aqui estão falando é o contrário, que está cada vez mais aumentando. Então, o que esse gráfico está querendo dizer para a gente? Está querendo dizer que o Estado está parando de tratar essas pessoas. O Estado simplesmente está largando mão dessas pessoas, né? Que não é uma boa. Tá. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou pegar aqui para você, nessa mesma apostila, um texto para a gente ler, modelos de redação, tá bom? Que é para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona isso, como que uma pessoa... Esse é um texto real, tá? Foi um aluno real que escreveu isso para o Enem, que essa é uma redação do Enem, para a gente poder entender bem como funciona e como utilizar todas essas ideias no nosso texto. Tá? Vamos lá. O título é Fiscalizar e Prevenir o Uso de Drogas. Então, a relação do homem com a droga não é algo atual, visto que as primeiras referências escritas acerca de plantas e substâncias psicoativas datam da Idade Antiga, no qual eram usadas como medicamentos
moeda de troca e ainda como fonte de comunicação com os deuses. No entanto, seu caráter psicotrópico tem a colocado como causadora de diversos problemas sociais e de saúde. O uso de drogas sintéticas causa dependência e, conforme aumenta a procura pelos fármacos, ocorre também a profissionalização das redes de distribuição, fatores esses que inviabilizam a resolução do problema. Parafraseando o físico Albert Einstein, uma pessoa inteligente resolve um problema, o sábio o previne. Fazendo um paralelo com o impasse das drogas, é notório que são poucos os investimentos para a prevenção dessa mazela social. Né? E isso, com certeza, apesar de ele não ter indicado diretamente, está diretamente aquele último gráfico. Né? Você percebe que o número de internações tem aumentado até que chegou no momento que está diminuindo. O que está mostrando para a gente que é um subproduto, né? que é o que a Chart está falando para a gente, que o governo não atua dessa forma, né, desse problema de uma forma efetiva. Né? Fala muito, mas não faz nada. Dessa forma, a dependência química por esses fármacos se torna uma realidade difícil de ser convertida, o que leva à busca por resoluções rápidas, como a internação compulsória. A internação compulsória é quando a gente obriga o cara a se internar. Essa medida de internação forçada, além de desrespeitar os direitos individuais do dependente, ainda os trata de maneira truculenta. Lógico, você tem que bater no cara para você internar ele, né? O que perpetua a situação de vulnerabilidade desse, né? Ou seja, você bate no cara, ele fica bravo, daí ele vai acabar usando mais droga. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de investimentos em políticas preventivas, para que não sejam necessárias medidas de resolução de impasses oriundos do uso de drogas. Então, tudo bem, né? Aqui o cara coloca várias informações. Né? O cara sabe de Albert Einstein, o cara sabe de que a droga é utilizada no passado. Tudo bem, você não precisa saber nada disso, tá? Aqui ele fez uma introdução, basicamente, aqui ele fez a introdução, aqui ele fez a problematização, ou seja, que ele introduziu, no caso que ele introduziu dando um contexto histórico, tá? Até meio grande, tá? Eu não colocaria algo tão grande assim, não tem necessidade, mas tudo bem. Aqui ele problematiza, ele mostra que tem um problema, certo? E aqui no finalzinho percebe que ele propõe a solução. Propor a solução, você não precisa ter 15 parágrafos para propor a solução. Solução é só uma frase. É isso aqui. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de investimentos em políticas preventivas. Ou seja, a solução que ele dá é investir em política preventiva. Prevenir para não remediar depois. Como diz o ditado popular aí, a gente está usando nesse caso. Tá bom? Então vamos lá. Para que não sejam necessárias medidas de resolução de impasses oriundos sobre o uso de drogas. Então, a solução que ele oferece para não ter tanta pessoa sendo internada por uso de drogas é prevenir o uso de drogas. É interessante, vamos ver como que ele argumenta. Né? Agora aqui já é o começo da argumentação do rapaz. Além dos falhos investimentos na prevenção, e aqui com certeza ele tirou dos textos de base, mesmo não estando numa situação direta, outro fator que dificulta o controle do consumo de drogas é a facilidade de compra e o vasto quadro de ofertas de produtos alucinógenos. Isso aqui ele não tirou do texto de base, tá? Porém, é uma coisa que no dia a dia a gente sabe, certo? Infelizmente, quem quer comprar droga, compra. Né? Essa que é a verdadeira realidade, né? Infelizmente, o acesso a esse tipo de coisa está se tornando cada vez mais fácil, né? E, novamente, infelizmente. A lei que difere o usuário do traficante é um exemplo disso. Baseada na quantidade da substância apreendida e nas circunstâncias sociais do agente, a lei permite o porte de certas quantias de drogas sem que haja prisão, o que cria brechas e facilita a compra e venda de substâncias ilícitas. Tá? Então aqui está fazendo uma crítica à lei. Isso evidencia a necessidade de uma fiscalização e de criação de leis que não apresentem lacunas para os vendedores, tá? A fim de diminuir a compra e posterior consumo das drogas. Tá? Mediante os fatos expostos acima, isso aqui eu vou fazer daqui a pouco, né? Vamos comentar um pouquinho melhor sobre a argumentação. Né? Ele diz que a solução que ele dá a gente precisa de política para prevenir o surgimento desse problema. Qual que é a solução dele? Aumentar a fiscalização e não diferenciar o usuário de traficante. Para ele, tudo tem que ser traficante, tá bom? Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. O ponto aqui não é esse. O ponto não é concordar nem discordar. Essa é a argumentação dele, né? E aqui é interessante falar que, no final,
ele propõe a solução dele, assim, a argumentação, ele argumenta mais pro finalzinho aqui, né? No começo ele dá algumas exemplificações, ele dá alguns contextos interessantes, né? Porque a primeira coisa que ele põe, além dos falhos investimentos na prevenção, né? Ele tirou isso dos textos de base. Outro fator que dificulta o controle é a facilidade de compra. Não tirou dos textos de base, mas é uma coisa que é comumente, todo mundo sabe disso, certo? E aqui ele põe também um outro ponto, que é a lei que diferencia traficante de usuário, né? Esse fato permite com que alguns, ele diz, né, que esse fato permite que alguns traficantes andem com pequenas quantidades de droga que eles não vão ser presos, tá? Então, a solução que ele dá, e aqui é no final, é que não tem essa diferenciação. Andou com droga, vai para cadeia, tá? Essa é a solução que ele promove e ele argumenta em cima dessa solução bem aqui no comecinho, né? Falando que é fácil comprar droga. Opa, o que é isso aqui? Tá, não sei. Fazendo que é fácil comprar droga, facilitando que o investimento é falho. Então ele sugere que tenha uma fiscalização mais forte, tá bom? Então aqui no final é a conclusão. Mediante os fatos expostos acima, fica evidente que medidas são necessárias para amenizar esse quadro. O Poder Judiciário deve garantir que as leis sejam eficazes no controle à venda de fármacos ilícitos, aumentando a fiscalização de modo que não hajam brechas para a fraudação dessas leis, né? Aqui, no começo da conclusão, na verdade, ele reforça a argumentação dele. O governo, por sua vez, em simbiose com as escolas, em especial as públicas, localizadas em comunidades ou bairros de classe baixa, deve implantar campanhas e projetos que visem a prevenção desse quadro. Então, percebe que ele deu uma segunda solução, tá? Ele não precisaria dar essa segunda solução. Ele já deu uma solução que é aumentar a fiscalização. Porém, ele deu uma segunda solução, o que ficou bem legal no texto dele, tá? Você pode fazer isso também, você não precisa necessariamente dar uma solução só, você pode dar duas soluções que se complementem, ou talvez que não se complementem, mas que as duas levam para o mesmo lugar. Então, além de aumentar a fiscalização, ele também quer que se invista em educação e conscientização. Basicamente, ele quer expandir o ProERD, que é o que a gente conhece, né? A galera conversando nas escolas, que é um projeto muito legal. Então, deve implementar campanhas e projetos que visem a prevenção desse quadro com ações e atividades extracurriculares. ProERD é uma atividade extracurricular das escolas, a fim de ocupar o tempo ocioso dos jovens, afastando-os do tráfico e consumo de drogas. Então, basicamente, investir em educação, atividades e conscientização dos jovens para a galera largar a mão de ser vagabundo e estudar e parar de usar droga. Basicamente, essa que é a ideia do cara guardado das zoeiras aqui nossas, né? Então, dessa forma, agindo com sabedoria, segundo Einstein, será possível alterar esse cenário e diminuir o consumo de drogas. Percebe? Onde que está a conclusão do cara? Isso é a conclusão do cara. Daqui até, vamos lá, daqui até aqui é exemplificação e argumentação. Tudo bem? A conclusão dele, e aí muita gente tem dificuldade com isso, não deveria ter, é isso. Essa é a conclusão do cara. Dessa forma, agindo com sabedoria, vamos resumir? Dessa forma, agindo com sabedoria, vamos diminuir o consumo de drogas. É isso, cara. Você não precisa falar nada além disso, tá? Então, a conclusão do cara é direta e reta. A argumentação do cara, você percebe que ele fala bastante. Ele exemplifica bem. Então, a parte mais forte da redação desse rapaz é a argumentação. No começo aqui, ele vem e exemplifica. Até aqui é exemplificação, certo? Isso aqui tudo, só que no caso ele fez um pouco diferente, né? Ele colocou a exemplificação primeiro. Mas ele poderia fazer o contrário, tá? Isso evidencia a necessidade de uma maior fiscalização e da criação de leis que não apresentam lacunas para os vendedores. Tá? Essa é a solução dele. Ele apresenta duas soluções. Essa e essa. Então, a da fiscalização e a da educação. Então, isso são linhas que ele usa para propor soluções. Isso é a argumentação. Isso, né, tirando essa parte que está mostrando, é a parte da argumentação. Percebe que ele leva bastante tempo argumentando. E essa é a exemplificação. Então, percebe que ele argumenta muito bem, ele exemplifica muito bem. Aqui, no caso, você vê que ele utilizou os textos de base, mas nem tanto. Ele era um cara que tinha conhecimento, mas você não precisa ter tanto conhecimento assim, tá? Você poderia muito bem usar aqueles textos de base que estavam excelentes para essa prova, tá? E esse é o começo. Mas percebe que, vou falar sinceramente para você, tudo isso aqui de introdução do cara não precisa. Certo? A introdução dele poderia ser isso. Vamos lá. O uso de drogas sintéticas causa dependência.
E, conforme aumenta a procura pelos fármacos, ocorre também a profissionalização das redes de distribuição, fatores esses que inviabilizam a resolução do problema. Cara, isso poderia ser a introdução dele. Ele não precisaria dizer que o homem com a droga é algo antigo, tá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não precisaria dizer nada disso. Só isso aqui, ó. Isso aqui é a introdução dele, tá bom? Daí ele continua a introdução dele de uma forma muito... Tudo bem, o texto dele ficou muito bom, né? Mas aqui ele foi meio... não fala nada, tá? Então, ele poderia introduzir com isso. E aqui lógico, utilizar alguma coisinha ou outra daqui para continuar a introdução dele. Poderia utilizar também. Então, ele poderia fazer aqui, ó. O uso de drogas sintéticas causa dependência. E conforme aumenta a procura pelos fármacos, ocorre também a profissionalização das redes de distribuição, fatores esses que inviabilizam a solução do problema. Depois ele poderia ter pulado tudo isso e colocado isso. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de investimentos em políticas preventivas, para que não sejam necessárias medidas de resolução de impasses oriundos do uso de drogas. Percebe? Ele poderia ter usado só isso e só isso. O resto, não que ficou ruim de ter colocado no texto, não ficou. Ficou legal, mas não precisava. Ele perdeu tempo escrevendo isso, né? Assim, não vai perder nota, ficou muito bom, ficou muito bonito, ficou muito forte o texto dele. Lembrando que esse é um texto do Enem, né? Textos do Enem geralmente eles são um pouco mais fortes, que é uma galera que tem mais formação. Mas ainda assim, ele poderia ter feito isso e isso. Certo? E percebe, isso e isso são a introdução dele, né? Isso, eu não consigo selecionar os dois, mas é isso e isso. Isso é a introdução dele. Resumindo, poderia ser só isso. Então, percebe, a introdução e a conclusão, você não tem que perder nem um minuto pensando nisso. É só introduzir o conteúdo e só concluir. A conclusão dele é: dessa forma, agindo com sabedoria, será possível alterar esse cenário e diminuir o consumo de drogas no Brasil. Lógico, não precisa falar assim, né? Com sabedoria vamos resolver o problema. É lógico que com sabedoria você vai resolver o problema, tá? Mas a ideia da conclusão não é ter nada lógico, que você não precisa ter nenhum argumento lógico, alguma conclusão. Você não precisa a ideia é que você não tem que lacrar na conclusão, cara. De verdade. Esquece esse negócio, não tem que lacrar na conclusão, na introdução. É simplesmente fazer o papel dela, que é terminar o texto, para não ficar aquela coisa estranha, né? E a introdução é a mesma coisa, não tem que lacrar na introdução. É isso. Ele já chega... vamos pensar aqui, né, nesse caso aqui, né? Ele já chega mostrando o problema. O uso de drogas sintéticas causa dependência. Cara, ele mostrou o problema dele em, sei lá, nem 10 palavras ele já tacou o problema que está acontecendo. Daí ele mostra. E, conforme aumenta a procura pelos fármacos, ocorre também a profissionalização das redes de distribuição, fatores esses que inviabilizam a resolução do problema. Então, ele já introduz, já problematiza, daqui ele chega pulando essa maluquice tudo que ele fez aqui, ele já chega, exemplifica, resolve o problema, argumenta, termina. É isso. Sério. A redação, a introdução e conclusão, você não tem que perder tempo com isso. Se for qualquer coisa óbvia aqui, que na conclusão, põe qualquer coisa óbvia. Termina de uma maneira óbvia. Não tem por que você estressar com isso. Na introdução, já chega mostrando o problema. O problema é tal, e o problema é tal, e causa tal coisa. É isso. Isso é uma introdução muito boa, certo? Exemplificação. Ele exemplificou pra caramba, mas você põe 1, 2 exemplos ali, tá ótimo, não tem problema. E ele deu 2 soluções, mas não necessariamente precisaria dar 2 soluções, tá? E lembrando, você percebe que o texto dele está muito bem escrito, ele não errou nada, uma coisinha ou outra que ele errou que eu percebi, mas assim, não vai dar problema para ele. Ele colocou um título, é muito importante você colocar o título. Percebe, o título também você não tem que lacrar no título, tá? O título é fiscalizar e prevenir o uso de drogas. Meu, é óbvio, cara, isso é óbvio. Qualquer solução que você for dar para reduzir o consumo de drogas é você fiscalizar e prevenir. Mas, meu, você não tem que lacrar. É coisa óbvia mesmo. Meu, você não tem um título, introdução e conclusão, você não tem que perder tempo, cara. É coisa óbvia, coisa simples. Põe lá o que tem que pôr e já era, tá? Não fica floreando muito, não. Ele floreou bastante. Não, ficou ruim, mas não precisava também. Tudo bem? Então essa é a primeira redação que a gente vai falar, tá bom? Então, se você está tendo dificuldade nas redações, eu recomendo que você assista os próximos vídeos aqui que vão sair na área de membros, na área de alunos nossa aqui, e comenta aqui embaixo como é que está sendo o seu estudo, como é que está sendo aí o desafio de você produzir redações, né? E eu quero te convidar o seguinte, agora que a gente já comentou um pouco mais sobre essa redação, vai lá e faz ela, beleza? Vai lá e faz ela, porque ela está aqui, ó, escrevi violência obstétrica, aqui, ó.
E tem lá, né, a página para você escrever, tal, que é na página 12. Escreve lá bonitinho e tenta fazer. Eu não quero que você copie a redação do cara, certo? Mas eu quero que você faça a redação com suas próprias palavras. Lembrando, o mais simples possível. Você não precisa florear, você não precisa dar muitas exemplificações, muitos, você colocar 1000 argumentos. Introduz, mostra o problema, diz a solução, dá alguns exemplos da sua solução e conclui. É isso. Não tem muito mistério.